Fala aí, galera. Então vamos dar uma sequência aqui, né? Continuar agora falando de sistemas cerâmicos. Bom, a gente tem muita informação, né? É uma das partes da odontologia que mais evolui. Então, os fabricantes e as empresas, os centros de estudo buscam novos materiais, novas formulações e constantemente isso tem se renovado, né? Então é inevitável. O livro ele vai estar sempre um pouquinho defasado, né? Se quiser uma informação mais recente, vai ter que buscar num artigo. Mas, enfim, como a gente está buscando nem sempre essa informação mais recente, mas a informação certa para a prova, a gente vai buscar a informação aqui nesses 4 livros, né? No Phillips, no Conceição, no Baratieri e no Hirata. Bom, o Phillips, gente, é o seguinte, eu não sei, vai depender muito de cada um. Quem nunca assistiu uma aula mais profunda sobre sistemas cerâmicos, dá uma lida no Phillips, tá? O complicado é que o Phillips ele é bem materiais, então ele vai muito profundamente em alguns aspectos, vai muito detalhado algumas coisas que talvez não sejam cobradas na prova de dentística, né? Então fica um pouco daquele limite. Assim, é um capítulo, o 18 é um capítulo extenso, com muita informação, fala do histórico, enfim, fala de muita informação. Talvez nem tudo vai servir para a prova. Mas para quem nunca leu, nunca está começando na parte de cerâmica, não tem um pouquinho de experiência, enfim, um conhecimento um pouquinho mais aprofundado, é inevitável. Tem que ler o Phillips sim. Agora, o capítulo 20 do Conceição, ele não é específico sobre cerâmicas, mas é um capítulo que eu considero uma leitura fundamental para essa prova, porque é um capítulo sobre restaurações indiretas. Então ele fala de tudo, ele fala de preparo, ele fala de, mesmo sendo para metal ou para cerâmica ou metalcerâmica, ele fala de preparo, fala dos materiais de moldagem, fala das instalações provisórias, fala dos sistemas cerâmicos que tinham na época, né, que é um dos mais vigentes, fala da cimentação, fala do condicionamento, então, fala de tudo, sabe? É um capítulo realmente muito completo, e esse eu considero como uma leitura obrigatória, sabe? Tem que ler, tem que correr informação, porque tem tudo. Então, eu falei, tá um pouco diferente do que aborda o tópico, porque não é um capítulo sobre sistemas cerâmicos, mas na questão de sistemas cerâmicos, eu acho que talvez seja o mais completo. A Deficiência, que é um livro de 2007, então já está bem defasado comparado com o Baratieri, que é muito mais recente, o Hirata também é um pouco mais recente, então a gente vai ter que completar as informações. O Baratieri, botei aqui 2 capítulos, o 14 e o 15. O 14, se não me engano, é de inlays e onlays, e o 15 de facetas indiretas. Então ele também não fala de um capítulo falando de sistemas cerâmicos como um todo. Ele vai pegar essas indicações, inlay, onlay, quais sistemas cerâmicos são indicados? Esses. Então vamos destrinchar um pouco sobre esses. Facetas, quais são os indicados? São esses. Vamos destrinchar um pouco sobre esses sistemas cerâmicos, tá? Então fica um pouco dividido, um pouco diluído ali nesses 2 capítulos. E o Hirata, ele já fala também na parte de restaurações indiretas de inlay e onlay, mas quando ele fala do sistema cerâmico, ele fala só nessas 2 páginas, 510 e 511. Ele, também faz um resumo bem interessante, sabe? Tem as informações todas ali. Mas se você não tiver um conhecimento mais profundo e ler só o Hirata, talvez fique um pouco perdido. Quer dizer, vai entender, mas talvez para a prova fique defasado, tá? Então, seria mais no final, já li isso tudo, aí vai no Hirata depois, tá? Dando uma sequência, assim, de que eu acho que vai ser mais interessante no concurso para vocês pegarem essas informações, tá? Então, fazendo aqui o que eu já fiz na apostila para botar sistemas cerâmicos, peguei os sistemas mais utilizados atualmente, né? E que a gente realmente são mais cobrados, são muito, muito indicados. E claro que eles também têm, de certa forma, uma sequência cronológica de como eles foram lançados. Primeiro são as porcelanas feldspáticas, que elas não são uma exclusividade da odontologia, e elas começaram a ser utilizadas, detalhe, chegando aqui no histórico, lá desde 1920, na odontologia, né?
na época do cinema, no começo do cinema, porque para melhorar um pouco a aparência estética de alguns atores que não tinham os dentes tão bonitos assim e tal. Então eram confeccionadas essas porcelanas, tá? É uma técnica de pó, que você mistura num líquido, leva no forno, isso aquece, depois volta. E aí simplesmente apoiavam nos dentes durante a gravação da cena, só que não tinha naquela época, 1920, não tinha uma adesão eficiente, uma união eficiente com os dentes. Então aquilo caía, era só para filmagem mesmo, não era para uso, não era para tratamento, né? Então é só para aquele uso mesmo, né? E adesão, se a gente for pensar, o estudo pioneiro que começou, que fez uma grande revolução, que gerou a odontologia adesiva do Bonocor foi em 1955, sabe? Mais de 30 anos depois dessa época que eu estou falando. Então, isso depois voltou, e depois viram que a adesão era possível e tal, e aí essas porcelanas feldspáticas voltavam a ser utilizadas de forma livre de metal, né? Depois, com o tempo, assim, elas conseguiam estudar uma forma de aderir a porcelana feldspática às estruturas metálicas. Você fez a coroa metalocerâmica. Então você conseguia aliar a estrutura, a resistência mecânica do metal com a estética das feldspáticas. As feldspáticas, elas têm umas características muito marcantes, foi o seguinte, que, na verdade, isso vai influenciar muito no histórico das cerâmicas odontológicas. As porcelanas feldspáticas, elas são muito parecidas, inclusive quimicamente, na sua composição, com vidro. Tem muito vidro na composição. E quando eu penso em vidro, quando a gente pensa em vidro, a coisa que vem na cabeça é aquele material transparente, que a luz passa com muita tranquilidade por esse material. Então, uma característica muito interessante das porcelanas feldspáticas é essa transparência. Não falar nem em transparência, que você consegue botar alguns óxidos que alteram um pouco a cor e diminuem a transparência e tornam esse material não transparente, mas translúcidos, que é uma característica do esmalte, que é uma característica estética. Então você tem uma alta estética, uma alta translucidez, tá? Pô, que legal. Só que é um material como vidro. Vidro também lembra de outra coisa, frágil. Até falei, se eu recebo um caixote em casa, uma encomenda que é frágil, eu tenho um símbolo que é uma taça de vidro. Material frágil. O que é um material frágil? Friável. Material que não aceita deformação plástica. Ou seja, material que não amassa, quebra. Então, a porcelana feldspática também tem isso. Ela tem uma baixa resistência mecânica, ela quebra, ainda mais se ela não estiver bem apoiada. Vidro, porcelanato, por exemplo, né, o azulejo, coisa que a gente bota aqui no piso, por exemplo, se não estiver bem apoiado, se tiver uma cimentação adequada, o piso em cima quebra. Agora, se eu tiver bem apoiado alguma coisa, fica bem resistente. Vidro é a mesma coisa. Se tiver a gente bota às vezes em mesa, né, bota um tampo de vidro, quando está bem apoiado, ele não quebra. Então, se a espessura é boa, ele é bem resistente. Mas se for fininho, não tiver apoio, ele quebra. O que acontecia com a porcelana feldspática era isso. Pô, a espessura fininha, não tinha um apoio adequado no dente, fraturava. Então, a evolução das cerâmicas odontológicas foram no sentido de aumentar essa resistência mecânica, para diminuir essa friabilidade das cerâmicas, das porcelanas, né? Começou com porcelana, depois cerâmica mesmo, de uma característica química um pouquinho diferente. E aí o que aconteceu, foram incorporando alúmina, leucita, algumas coisas assim, alguns componentes que, pô, legal, aumentaram a resistência mecânica dessas cerâmicas. Resultado, diminuía a translucidez. Então, a partir do momento que você aumentava a resistência, você perdia em outro lado. Você melhorava a parte mecânica, mas piorava a parte estética. Porque essa porcelana começava, essa cerâmica passava a ser um pouco mais opaca. Se você usava dente anterior, pô, beleza, tá durando, mas esteticamente não tá muito agradável. Então, você começou a perder esses detalhes. Então, teve esse reforço com leucita, com alúmina, que ganhou um pouco mais de resistência, mas diminuiu a estética. Só que ainda era muito muito fechado, muito restrita a indicação, principalmente para casos unitários, casos anteriores, casos posteriores não muito extensos, enfim. Então, pô, foi buscado mais materiais ou novos materiais que pudessem ter maior resistência. E aí, por exemplo, chegou às porcelanas à base de zircônia.
Claro que tem outras porcelanas também filtradas por vidro, que já nem são mais utilizadas no Conceição. Ele vai falar do sistema Inceran, isso quase não é mais utilizado. E aí chegava, o que é muito utilizado hoje em dia é a zircônia, que é um material que tem uma resistência mecânica muito, muito alta e chega a ser semelhante ou comparável com os metais. Então, assim, pô, que legal. Qual é a dificuldade? Você ganha na resistência, perde na estética, perde na translucidez. Perdeu muito na translucidez. As cerâmicas à base de óxido de zircônia, elas são completamente opacas. A vantagem é que elas são brancas, completamente brancas. Você pode pintá-las, maquiá-las, né? Tem os processos lá, que elas já ficam da cor mais parecida com o dente. Ainda opacas. Ficam A2, ficam A3, A1, A3,5, mas ainda ficam completamente opacas. Então, você consegue fazer, por exemplo, uma restauração, uma faceta anterior só de zircônia, completamente opaca? Não tem como. E sem contar também que, como você tem uma resistência mecânica também muito alta, ela é inclusive resistente ao condicionamento ácido. O ácido com ácido o ácido fluorídrico, perdão. Vocês vão ver até na apostila que na diferenciação de cada sistema, eu escrevo aí, feldspáticas, condicionáveis, reforçados com leucita, condicionáveis, a base de dióxido de zircônia, não condicionáveis. E isso, a gente vai falar ainda de adesão em cerâmica, influencia na adesão do cimento resinoso com essa peça zircônia. Então você acaba não tendo uma das vantagens dessa retenção, dessa adesão. Então é um material que, beleza, você pode fazer restaurações um pouco mais extensas, usar como uma infraestrutura, substituir o metal daquelas metalocerâmicas, passa a ser zircônia, então dá uma estética mais agradável, fazer próteses um pouco mais extensas, próteses parciais fixas, tá? Só que você perde um pouco a translucidez. Então depois acabou surgindo um material que é muito utilizado hoje em dia, que ele conseguiu aliar um pouco dos dois, que é a cerâmica reforçada com silicato de lítio. A gente conhece muito com o nome comercial do IMAX. O IMAX ele consegue aliar uma resistência mecânica bem satisfatória, não é tão alta quanto a da zircônia, mas é uma resistência bem satisfatória com uma alta translucidez, porque você tem uma disposição cristalina ali seus componentes que permite a passagem de luz. Então você consegue fazer uma peça translúcida e resistente. Então é muito utilizada para restaurações unitárias, até coroa de 3 elementos. Não mais do que isso, né? Porque senão acaba não resistir tanto também. Mas consegue fazer várias restaurações, tem uma indicação bem ampla, porque você conseguiu aliar um pouco dos dois, alta translucidez com uma boa resistência mecânica. Tá? Então os sistemas cerâmicos evoluíram dessa forma. E também é condicionável. Ele permite um condicionamento com ácido fluorídrico. Então os sistemas cerâmicos evoluíram dessa forma. Você consegue conseguir aumentar a resistência ao longo do tempo, diminuindo a estética, até chegar no silicato de lítio, conseguir equilibrar um pouco os dois. Ainda não tem uma indicação universal para tudo que é caso, mas ainda tem muita coisa ainda para evoluir. A gente vai acompanhar muita evolução ao longo dos próximos anos, eu tenho certeza. Para onde que a gente vai evoluir, eu também não tenho bola de cristal. Mas a coisa que é certa é que isso ainda vai ter muita evolução, porque tem muito estudo, tem muito dinheiro sendo investido nessa área, tem muito tempo sendo investido nessa área, muitas mentes brilhantes, muitos neurônios sendo investidos nessa área. Então tenho certeza que vai ter uma evolução interessante. Por enquanto, vamos estudar o que a gente tem aqui à disposição nesses livros, como eu falei, já nessa sequência, para depois a gente responder as perguntinhas, tá? Então vamos lá. As porcelanas feldspáticas ou convencionais, são condicionáveis. Elas são divididas em uma fase cristalina e uma fase vítrea. Fase cristalina você tem cristais de alumina e de leucita, e a fase vítrea, feldspato de potássio, vidro e óxido de alumínio. Essa fase vítrea, gente, como ela tem muita fase vítrea, é onde eu consigo ter a ação do meu ácido fluorídrico, tá? Para ter a adesão da porcelana na fase vítrea. Técnica de confecção, modelo refratário. O que é o modelo refratário? Só de curiosidade. Você moldou o seu paciente, fez um modelo de gesso com o seu preparo, certo? Quando chega no laboratório, o técnico ele molda o seu modelo
e replica. Na hora de vazar, ele não vaza com gesso, ele vaza com material refratário. Tipo um gesso, mas é um material que ele é mais resistente à alta temperatura. O gesso que a gente utiliza, se você bota no forno, ele vai esfarelar. Agora, o refratário não, ele consegue ter uma estabilidade maior. Então você vai fazendo, pegando o pó e o líquido, é um pozinho que você compra, é engraçado que o pó de dentina é rosa e o pó de esmalte é azul. Mistura com um líquidozinho lá, às vezes até com água mesmo, e vai com o pincel fazendo a peça, leva isso no forno, a porcelana queimada, perde um pouco daquele líquido, daquela água, contrai um pouco e deixa esse formato que a gente conhece, tá? Ou você pode também até fazer, uma das formas, com uma lâmina de platina. O protético pega o seu preparo e cobre o seu preparo com uma lâmina de platina bem fininha, cobrindo aquilo tudo. Depois ele bota o pó e o líquido em cima dessa lâmina de platina, depois leva só a lâmina de platina com o pó e o líquido, né, com aquela massa de mistura, leva no forno. Não à toa a gente tem aquele nome de laminados, porque vem a base dessa lâmina de platina. Tá? É uma técnica bem artesanal, né? Uma técnica bem antiga, inclusive, não é nada muito novo, mas bem artesanal. Então, indicados para coroas parciais, laminados, como falei. Laminados aqui ele acaba citando como facetas, né? Mas laminado vem dessa lâmina de platina. Inlays, onlays, coroas totais anteriores, resistência à flexão, 70 megapascal. Essa informação aqui do Conceição, tá? 70 megapascal. A gente vai ver como isso vai aumentando. Cerâmica injetada, semelhante à técnica da cera perdida. São cerâmicas condicionáveis também. Vocês sabem como é que é a técnica da cera perdida? Também, curiosidade. É uma técnica usada que é muito antiga, não é utilizada na sua odontologia, não. Os incas e se não me engano, os astecas também usavam a técnica da cera perdida para confeccionar adornos de ouro e esculturas, enfim. Com a cera, e a cera é um material de baixa infusão, né? Você aquece um pouquinho e deixa ela fluida, você vai deixando a forma que você deseja, né? Faz um formato, faz uma restauração, faz ali uma coroa, um bloco, e você depois pega um anel, um caninho, né? Bota o seu padrão ali de cera ali no centro e reveste com um cimento de revestimento ali. Leva isso no forno. A cera derrete, o cimento não, então fica um espaço vazio. E aí você depois injeta um material ali para ocupar esse espaço que era da cera, para você ter aquele mesmo formato. A cerâmica injetada, você compra um lingote, né, tipo um tijolinho, um disquinho de cerâmica, leva na máquina, a máquina aquece esse lingote, esse disco de cerâmica, até ele ficar fluido, depois ele injeta com muita pressão, com força, nesse espaço da cera perdida, onde você queria ter o formato. Você acaba formando uma cerâmica monocromática, mas tem uma resistência muito boa também. Então o sistema é o sistema Empress, IPS Empress, que hoje em dia é pouco utilizado, diminui a contração de estrutura, presença de leucita na fase cristalina, vai ter melhores propriedades óticas e estéticas, e é condicionável com ácido fluorídrico e silanizado. Resistência à flexão, 140 megapascal. Na Feldspat, que era só 70, que conseguiu dobrar. Tá? E aí depois veio o sistema Empress 2, né, que hoje em dia é chamado de IMAX, também é condicionável, que é com reforço de disilicato de lítio, não só mais com leucita e alumínio. Melhores propriedades mecânicas, então, indicado para próteses fixas de 3 elementos, sem infraestrutura metálica e coroas unitárias em dentes anteriores e posteriores, dentes posteriores até. Alta translucidez, como falei, podem ser maquiadas ou estratificadas. Você sabe qual é a diferença disso? Deixa eu desenhar. Isso aqui é um incisivo... Tá, vou considerar um superior de cabeça para baixo, tá? Esse aqui é um dente natural. Quando eu faço meu preparo e aí depois eu confecciono a nossa peça protética, vamos pensar no incisivo central, superior, um dente natural, a cor vem muito mais de dentro do que de fora, porque a dentina a gente sabe que é mais saturada, mais escurecida, e os esmalte têm a cor branco leitosa, bem translúcido. Então a cor é muito mais da dentina para fora,
com uma influência do esmalte do que de fora para dentro, uma vez que o esmalte é bem translúcido. Então, quais formas que eu posso fazer? Eu posso fazer uma peça totalmente de silicato de lítio, por exemplo, já totalmente robusta e maciça e homogênea, e eu vim com um material, com uma tintura, e botar aqui na superfície para fazer características. Por exemplo, a cervical é um pouco A3, o terço médio é A2 e incisal é A2 também. Então, eu pinto ali, faço uma maquiagem, uma superfície já mais externa, né? Uma pintura bem externa. Ou eu posso pegar esse processo, esse preparo e faço uma estrutura de silicato de lítio, como se fosse uma coroa, uma infraestrutura de coroa metal-cerâmica, e eu vou estratificando, fazendo camadas. Quando eu falo de estratificação, eu falo de camadas, com uma cerâmica parecida com a porcelana feldspática, por exemplo. Naquela técnica de pó e líquido também. E aí eu vou ter a cor vindo de dentro para fora. Eu vou ter uma aparência estética muito mais satisfatória, muito mais interessante nesse sentido. Tá? Então tem essas duas possibilidades. Maquiada ou estratificada. Olha a resistência à flexão. 350 a 400 megapascal. Pô, é válido, bem interessante. Pode ser por técnica de injeção, que é aquela que você vai com a cerâmica prensada, né? Ou blocos pré-sinterizados para CAD/CAM. Eu vou falar do CAD/CAM. E sinterização é o seguinte: sinterização é o processo de queima, quando você leva no forno, que ele perde água, contrai, tem uma contração volumétrica e tem o auge, o máximo da sua resistência à flexão no base da sua resistência mecânica. Por que esse material ele é pré-sinterizado no sistema CAD/CAM? O sistema de CAD/CAM, muitas vezes, o mais comum de ser utilizado, somente para cerâmica, é o subtrativo. Você compra o lingote, mas não em formato de disco, em formato de tijolinho mesmo, e você bota na máquina com duas brocas que automaticamente, e assistido por computador, essas brocas vão desgastar esse bloco, esse tijolo de cerâmica, esse lingote, até dar o formato que você deseja, tá? Que você planejou no computador. Agora, o IMEX, como ele tem uma alta resistência, se eu já boto o meu tijolo, o meu lingote já sinterizado, eu vou desgastar muito a minha broca. Minha broca vai ficar cega rapidinho, porque ela não vai conseguir cortar aquele material tão resistente. Então ele vem pré-sinterizado. Ele, claro, ele vem com uma pequena resistência, mas você não pode nem botar direto na boca, porque ele não tem o máximo da resistência. Então é só para você garantir uma boa fresagem e depois você leva na boca. Mais interessante ainda que o silicato de lítio, antes de estarem sinterizados por completo, você não pode nem botar na boca por causa da cor. Você compra e vem lá na caixinha escrito cor A3, cor A2, tá? Mas o seu lingote é um lilás, é um roxo bem fraquinho, assim, é um negócio lilás. Você não vai botar um dente lilás na boca. Você tem que botar no forno. Depois que ele aquece, ele chega exatamente na cor que estava explicando, que estava lá na caixinha. A3, A2, A3,5. Alta translucidez, baixa translucidez. Vem exatamente, mas depende dessa sinterização que ocorra depois. E zircônio estabilizado por ítria, né, YTZP, elas já não são condicionáveis, porque eles não têm aquela fase vítrea, né? Nessas outras, esse aqui, por exemplo, o sistema IPS, o Empress 2, o IMAX, você tem muita fase cristalina, mas você tem pouca fase vítrea, mas ainda tem. Então você pode fazer um condicionamento ácido com ácido fluorídrico nela. Agora a zircônia você não tem fase vítrea, é só fase cristalina, só cristais mesmo ali ocupando aquele espaço. Então você não tem que condicionar, você pode jogar ácido fluorídrico e não vai acontecer nada. Então, você tem basicamente óxido de zircônia. Olha a resistência à flexão, 900 megapascal. Perdão, quando a gente falou de feldspática, a gente falou de 70 megapascal. Indicado para a confecção de copings, ou seja, infraestrutura para a coroa total anterior e posterior, e infraestrutura de próteses parciais fixas de 3 e 4 elementos para a região anterior e posterior. Então, assim, material bem utilizado, uma indicação bem ampla.
mas como infraestrutura, porque ele é muito ele é muito opaco, perdão. Ele não tem translucidez, então esteticamente ele não é agradável. Outra situação interessante. Os blocos também vêm pré-sinterizados para a CAD-CAM, mesma história. Algo mais interessante é que o da zircônia, antes, como ele vem pré-sinterizado, ele é bem frágil. O lingote dele, se você vir com força, você consegue esfarelar um pouco ele, sabe? Porque ele é realmente mais frágil. E a peça, ela vem, segundo o Conceição, não me engano, fala de que ele vem 50% maior quando você faz o sistema CAD-CAM. Ela é fresada com 50% do tamanho do ideal, a mais, 50% a mais. Por quê? Depois que você bota no forno para sinterizar em alta temperatura, se não me engano 1300 graus, ele contrai tanto, é engraçado, porque você faz você bota lá no Serec, por exemplo, no CAD-CAM, você delimitou certinho o seu preparo, o formato, enfim, botou para fresagem, o bloco foi fresado, foi sendo desgastado pela broca. Quando finalizou, você tenta encaixar no dente, fica um negócio sobrando, fica muito grande. Assim, cara, não é possível, o negócio está sobrando, porque ainda está pré-sinterizado, você tem que levar no forno. Leva no forno, fica lá 1300 graus, se não me engano, fica um tempão. Sofre a sinterização total para ele ter o máximo dessa resistência mecânica. Depois, quando você tiver, se você usa um forno correto, com uma regulagem correta, tudo certinho, depois que você retira e vai botar no seu modelo, ele encaixa perfeitamente. Sistemas computadorizados têm uma adaptação muito interessante. Pelo menos assim, perfeitamente olho nu, né? Clinicamente. Você tem estudos que mostram que não é tão assim e tal, mas é bem interessante, sim, como atuação clínica. E tem uma resistência à propagação de trincas, que é um mecanismo muito interessante. Esses cristais, quando tem uma trinca de propagação, eles mudam a fase automaticamente pelo estresse induzido pela trinca, passa para a fase monoclínica, e essa fase monoclínica, esse cristal que ocupava um determinado espaço, ele passa a aumentar de volume. Os cristais estão tudo em volta dessa trinca, aumentam de volume. Como eles aumentam de volume, eles comprimem a trinca. Essa trinca não consegue mais passar. É como se fosse fechar essa trinca novamente. Então essa trinca não consegue passar. Então é um material que meio que se regenera automaticamente. Se tiver uma trinca, ele mesmo se regenera. Muito interessante isso também. Esse mecanismo de resistência à propagação de trincas que tem na zircônia estabilizada por ítria. Tá? Então, isso é muito resuminho, muito básico. Tem muito mais informação no Philips, né? Eu acho que vale muito a leitura do Conceição também, mas, claro, falando de Inceran, de infiltrada por vidro, algumas coisas assim talvez não vá cair não, porque já não é mais utilizado. Tá? Perguntinha, vamos lá. Marinha 2015. E falando até da prova também, né? Como eu falei assim na aula 6, que eu percebi que nas últimas provas a parte de cerâmica foi bastante cobrada, inclusive de CAD-CAM também, né? Então, assim, o sistema Serec, que é um dos sistemas mais comuns de CAD-CAM, eles têm ficado cada vez mais acessíveis, né? E para grandes centros, assim, são bem interessantes, porque dá uma agilidade no atendimento, diminui a chance de erro também. Então, vi que é um assunto bem cobrado, então vale a pena estudar bem essa parte toda de estética, clareamento, cerâmica, resinas, porque está sendo bem cobrado. Então, ó, segundo nos avisos Shane Halls 2013, com a indicação do uso da cerâmica odontológica do tipo zircônia estabilizada por ítria, associada à cerâmica de recobrimento. Então, vamos lá, indicação da zircônia associada a recobrimento. Letra A, infraestrutura de pontes posteriores com até 5 elementos. Letra B, facetas laminadas anteriores? Não. Letra C, lente de contato dentes anteriores? Não. Coroas anteriores? Não. Próteses parciais fixas anteriores? Não. Resposta certa, letra A. Vamos lá, questãozinha 9. Em relação aos tipos de porcelana utilizado em dentística, relacione adequadamente as colunas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então tem aqui, ó, são feldspath reforçado com alúmina, vidro ceramizado,
reforçada infiltrada infiltrada de vidro, essa infiltrada de vidro que eu falei, que já nem mais utilizada, né, o Inceram, e a 4 reforçada com alto conteúdo de zircônia. O vidro ceramizado fala no Conceição, ele descreve direitinho o vidro ceramizado, né? Mas assim, muito semelhante a IPS Sempre, por exemplo. É um vidro com reforço de algumas partículas cerâmicas, como leucita, alúmina, algo que vai deixar um pouco mais de reforço, mas continua sendo uma cerâmica vítrea, condicionável, com umas certas limitações, às vezes, de não ter tanta resistência por ser mais vidro, né? Então vamos ler as opções aqui, ó. Contém somente óxido de zircônio na composição, sendo indicada para a confecção de copings para coroas totais anteriores e posteriores. Zircônio, zircônia, molezinha. Então já começa com 4. Caracteriza-se pelo fato de a fase cristalina ser obtida a partir de um vidro, por meio de um processo de cristalização controlada. Então, a partir de um vidro ceramizado. 4, 2, molezinha por enquanto. Apresenta incorporação de 40 a 50% de óxido de alumínio à fase vítrea, reduzindo a translucidez da porcelana. Óxido de alumínio, feldspática reforçada por alumínio. 4, 2, 1 e a última é o 3, né? Vamos ver o que falta. Seu uso é limitado em restaurações parciais, como inlay, onlay, devido à impossibilidade de condicionar a sua superfície com ácido fluorídrico para criar uma superfície micro-retentiva. A reforçada por vidro também, ela tem o vidro injetado nela, ela é basicamente, como ela é confeccionada, uma cerâmica completamente porosa, cheia de espaços, que depois uma massa de vidro é preparada, é levada em volta, leva no forno, o vidro começa a derreter e preenchendo esses espaços, mas a quantidade de vidro é muito pequena em relação à quantidade de cerâmica, então de fase cristalina. Então essa cerâmica, ela não tem um poder de condicionamento ácido com ácido fluorídrico, você não tem essa capacidade de gerar micro-retenções pela fase vítrea ser muito reduzida, tá? A reforçada com alto conteúdo de zircônia também ela é resistente ao ácido. Você não tem fase vítrea nenhuma, é só cristal. Então você não tem como condicionar. Mas com reforçado com zircônia, você pode utilizar não só para inlay e onlay, você pode utilizar para coping, para coroa anterior e posterior, prótese fixa de até 5 elementos, 3, 4, 5 elementos, cada vez mais aumentando até nessas indicações, né? Tem evoluído. Então, 4, 2, 1, 3, né? 4, 2, 1, 3. Resposta certa, a letra C. Na verdade, você marcava a questão logo na primeira, né? Que era a letra que é a 4, e acertava logo. Beleza?